Muito bem, amados irmãos, abramos a Escritura Sagrada no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, hoje nós faremos a leitura do capítulo 2, versículos 23, 24 e 25, somente, finalizando o capítulo 2 deste Evangelho que é tão rico. E nós temos estudado até aqui apenas 2 capítulos e tantas instruções preciosas da parte do Senhor, tanto material, tanto conteúdo, doutrinas. Nós queremos meditar nestes versos nessa manhã para a nossa edificação. Assim diz a palavra do Senhor, Evangelho segundo João, capítulo 2, verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, pesquisas apontaram, alguns anos atrás eu acompanhei isso, que os evangélicos foram o segmento religioso que mais havia crescido no Brasil. Em 2000, eles representavam, diz a pesquisa, 15,4% da população. Em 2010, chegamos a, segundo pesquisas, 22,2%, um aumento de 16 milhões de pessoas, mais ou menos de 26 milhões de pessoas para 42 ou 42 milhões de pessoas. Em 2020, por exemplo, uma pesquisa do Datafolha indicou que 31% da população brasileira se declarava evangélica. E conforme estudos, o número de templos passaram de 62,8 mil em 2010 para 109,5 mil em 2019. Fora os dados do IBGE, que quando eles coletam entre cristãos que se professam cristãos, e eles acabam colocando evangélicos e católicos juntos, passam de 80%, quase 85% no país. A minha pergunta é: por que as coisas continuam como estão? Por que as coisas então no nosso país não mudam? O que me faz pensar é que, será que todos esses que professam crer, de fato creem? Todos esses que professam ser cristãos, de fato são cristãos? Um atributo de Deus, da Trindade, e essa é a tese do Evangelho de João, um dos atributos da divindade é a onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. A carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 13, diz assim que não há criatura alguma que não esteja manifesta na sua presença. Antes, pelo contrário, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Jesus conhece a todos. A nossa vida, nossas mentes, nossos corações estão expostos diante dele. Totalmente expostos. Nós podemos até confundir trigo com joio nas palavras da parábola de Jesus. Mas Jesus jamais confunde. Jamais confunde. E é isso que nós veremos na passagem dessa manhã que nós lemos. Que Jesus é Deus. Que Jesus conhece todos. Que Ele conhece o que há de mais íntimo no homem, dentro do homem. Jesus conhece aqueles que são seus, aqueles que verdadeiramente creem. E Jesus sabe aqueles que não são seus, aqueles que não creram verdadeiramente. Nas
Nas mensagens anteriores, nós vimos que 3 dias depois daquela sequência de dias registradas no capítulo 1, Jesus e seus discípulos foram para Caná da Galileia, convidados para uma festa de casamento, onde ele transforma a água em vinho. Primeiro sinal realizado por ele, capítulo 2, dos versos 1 a 11, deixando claro aqueles que presenciaram, particularmente os seus discípulos, que quem estava naquela festa era Deus. Deus estava ali, e que Ele é misericordioso, que Ele atende aquilo que pedimos, que Ele provê aquilo que precisamos. Depois disso, dos versos 12 a 22, no domingo anterior, nós vimos que Ele desceu para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, permaneceram ali alguns dias, e depois, a partir do verso 13, ele sobe para Jerusalém, porque se aproximava a festa mais importante dos judeus, que é a festa da Páscoa. E quando Jesus chega no templo, no pátio dos gentios, ele aparece como um reformador, ele aparece em justiça, se ele aparece como misericordioso, dos versos 1 a 11, ele aparece como justo juiz, dos versos 12 a 22, em ira santa, não como a nossa ira, mas uma ira santa, que também é um dos seus atributos. E ele, como sinal de autoridade, como Messias, em cumprimento a Malaquias capítulo 3, dos versos 1 a 3, ele purifica o templo, ele expulsa toda aquela gente do templo que estava fazendo a casa do seu pai empórium, casa de negócio. E ele responde ao questionamento dos judeus então, e na sua resposta ele aponta para ele mesmo. Com que autoridade você faz isso? E ele aponta para a sua morte e para a sua ressurreição 3 dias após a sua morte. Jesus não apenas purificou o templo, mas ele substituiu o templo. Nós vimos que Jesus não é apenas a escada do capítulo 1 do sonho de Jacó, aquele que nos religa com o Pai, mas ele também é o templo. O templo apontava para a pessoa do nosso Redentor. O sinal que Jesus deu foi a sua morte e a sua ressurreição. E o texto finaliza dizendo no versículo 22, que quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram disso e creram. Creram na escritura do Antigo Testamento e creram na palavra do Senhor Jesus. Hoje, João, ele encerra a última parte do capítulo 2, que você vai perceber também no próximo domingo, é uma ligação com o capítulo 3. Esses 3 versos aqui. Esses últimos versículos, existe uma ligação lógica, nós veremos em seguida, com o relato do encontro de Jesus com Nicodemos. E João espera que esses versos sejam lidos também com o capítulo 3. Nós veremos daqui a pouco isso. Mas nestes versículos que nós lemos, João nos relata o que aconteceu depois que Jesus purificou o templo, depois que ele entrou no templo e ele purificou o templo em Jerusalém, a casa do seu pai. Então, veja isso. Se no versículo 22 ele encerrou falando daqueles que genuinamente creram, dos versos 23 a 25, João fala daqueles que aparentemente creram. E lembre-se que esse é o alvo do Evangelho, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome, para que haja crentes verdadeiros. Mas essa é uma passagem inquietante, porque ela nos revela isso, que Jesus enxerga uma fé genuína e ele enxerga uma fé aparente. E esse é o tema da nossa mensagem, Jesus e os que aparentemente creram. Nós vamos meditar nisso. Eu peço que você acompanhe comigo aqui, por favor, no verso 23. O texto inicia dizendo que, estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, ou seja, Jesus purificou o templo e permaneceu em Jerusalém durante todo o período da festa da Páscoa, que durava 7 dias.
E o texto diz que muitos, vendo os sinais que Jesus fazia, Jesus operou outros sinais aqueles dias em Jerusalém. Isso ele vai dizer novamente no capítulo 20, verso 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. O ponto de João é dizer que os 7 sinais que foram registrados no seu evangelho, eles têm um alvo: apontar para a divindade de Jesus, de que ele é Deus. Mas muitos outros foram feitos, e aqui, depois que Jesus purifica o templo, ele realiza muitos outros sinais. E João diz, nos relata, o evangelista, que vendo os sinais que ele fazia, muitos creram no seu nome. Muitos creram no seu nome. Essa construção gramatical aqui indica fé. Indica fé. Pessoas que vinham de diversas partes do império começaram a ver os sinais que Jesus realizava diante dos seus olhos e creram. A pergunta é: será que eles creram verdadeiramente para a salvação? Ou é apenas um tipo de fé? Diz um comentarista assim: isso, no entanto, quando eles creram, não é o mesmo que dizer que submeteram seus corações a Jesus, pois nem toda a fé é a fé salvadora. Nem toda a fé é a fé salvadora. Eles creram, mas eles creram superficialmente. Talvez essas pessoas creram nele como um grande profeta, como aquele que tem poder para operar milagres, operador de milagres, e ficaram impactados. Mas você percebe que a fé está alicerçada nos sinais que eles viram, e não em Cristo como o Filho de Deus. Como Natanael disse no capítulo 1, tu és o Filho de Deus. A crença aqui, irmãos, e esse é o ponto que eu queria mostrar para vocês, a crença aqui se dá por aquilo que eles estão vendo, impressionados pelos sinais. Então muitos crerão, mas veja aí no versículo 24, essa conjunção, a gente chama de conjunção adversativa, é um contraste. Mas, veja aí, o próprio Jesus não se confiava a eles. Veja, analise comigo aqui, eu vou mostrar algo para vocês. O verbo confiar, no versículo 24, quando diz o próprio Jesus não confiava a eles, é o mesmo verbo traduzido por creram, no versículo 23. É o mesmo verbo. No texto grego é o mesmo verbo, só foi traduzido como creram, no versículo 23, e Jesus não se confiava a eles, porque há um jogo de palavras aqui. Ou seja, o que é que João está dizendo? Muitos, vendo os sinais, creram em Jesus, mas Jesus não cria neles. Muitos, ao verem os sinais, acreditaram em Jesus, mas Jesus não acreditava neles, na fé deles. Jesus não se confiava, ele não cria naqueles que criam nele somente por terem visto os sinais. E aqui eu chego no ponto do meu sermão nessa manhã. Qual é a razão, ou por que Jesus não se confiava a eles? Por que Jesus não cria neles, na fé deles? E por que Jesus não se confia a todos? O texto, nessa manhã, nos apresenta duas razões, dois motivos pelos quais, mesmo que eles professaram crer, Jesus não se confiava, não cria neles. A primeira razão está no final do versículo 24, porque Jesus conhece a todos. Vejam aí, para ficar mais claro, leiam o texto. Estando em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos.
Jesus conhece todas as pessoas. Todas as pessoas. Ele conhece aqueles que são seus. Jesus conhecia onde estava alicerçada a fé deles. Jesus sabia, ele conhecia todos, e por isso que João diz, inspirado pelo Espírito de Deus, que ele não se confiava, ele não cria, ele não enxergou nessas pessoas a fé bendita, a fé verdadeira, porque ele as conhecia, e pelo óbvio motivo do que João vai tratar no capítulo 6, no capítulo 10, mais à frente, porque é ele quem chama para a salvação, é Cristo quem chama, ele conhece a todos. A tese de João é prova da divindade de Jesus. Por isso 7 vezes, eu sou, referindo-se ao Deus que se revelou a Moisés na sarça, no Antigo Testamento. Por isso 7 sinais, porque só Deus pode realizar o que ele realiza. O texto está nos apresentando que Jesus é Deus onisciente. Isso ficou claro, irmão, se você está acompanhando a nossa série, no capítulo 1, versículo 42, quando André, que era discípulo de João Batista, ele se encontra com Jesus e ele leva Pedro até Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Pedro, no versículo 41, achamos o Messias, e o levou até Jesus. Jesus não tinha visto Pedro, e ele diz, tu és, versículo 42, olhando Jesus diz, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Aí no versículo 48 e 49, Filipe tem um encontro com Jesus, e diz isso a Natanael, achamos ele, achamos o Messias. Natanael diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz, venha e vê. E aí Jesus disse para Natanael, eis o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael diz, de onde o senhor me conhece? Eu te vi, Natanael, quando você estava debaixo da figueira. Tu és o Filho de Deus. Agora eu sei que tu és o Filho de Deus. Jesus é Deus onisciente. Jesus é diferente de todos nós, irmãos. Ele é Deus e não se deixa enganar. Ele conhece a todos nós. No capítulo 6, nós vamos chegar lá, ele diz que muitos seguidores têm o seguido por motivos errados. Vocês me seguem pelo pão que perece. Vocês me seguem pelos motivos errados. E no final do discurso, no versículo 66, ele diz, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Não há criatura que não esteja manifesta na sua presença. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem haveremos de prestar contas. O teólogo Carson, ele diz, essa fé desses homens que eles tinham era espúria. Eles não creram nele como Cristo, o Filho de Deus, porque nem toda fé, irmãos, é a fé salvadora. Tem um comentarista que ele diz o seguinte, uma coisa é reagir a um milagre, outra bem diferente é assumir um compromisso com Jesus Cristo. É bem diferente. E Jesus conhecia a todos. No capítulo 10 nós lemos na liturgia, ele diz, eu sou um bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, e haverá um pastor. Jesus sabia que essas pessoas não haviam crido verdadeiramente nele, mas que era uma fé superficial,
uma fé alicerçada somente naquilo que elas estavam vendo. É óbvio que nós aprendemos aqui. Jesus conhece você. Ele conhece você. Você precisa saber disso. Às vezes, como cristãos, nós esquecemos disso. Esquecemos de calibrar as nossas motivações. Jesus conhece você. Ele esquadrinha o seu coração, Ele esquadrinha os seus pensamentos. A carta que Jesus manda João escrever à igreja em Tiatira, que nós lemos na liturgia, ele diz: e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ele sabe quem você é. Tudo está claro, tudo está exposto diante dos seus olhos. A sua vida, as suas motivações, os seus pensamentos. Ele sabe se é verdadeiro, Ele sabe se é só barulho, Ele sabe se é religiosidade, se é uma fé salvadora que Ele plantou aí dentro, ou se é uma fé falsa, baseada em milagres, baseada naquilo que você vê, ou que eu vejo, ou em outras razões. Essa passagem, queridos, nos ajuda a perguntarmos a nós mesmos se de fato cremos em Jesus Cristo. Ela está aqui para isso também. Se de fato cremos em Jesus, você precisa fazer essa pergunta: eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador? Ela nos ajuda a avaliar onde está alicerçada a nossa fé. Talvez em algo que Deus fez por você, um benefício, uma benesse, uma graça, uma bênção. Porque Ele pode não querer fazer isso o ano todo. Você tem fé bendita, fé salvadora. Essa passagem nos atesta, atenção nisso, que o verdadeiro cristão, ele crê, mesmo que nunca tenha visto um sinal. Eu sei que é conflitante em nossos dias, mas o verdadeiro cristão, a fé salvadora, ela crê em Jesus, mesmo que não haja um sinal sequer. Você lembra de Mateus 7 que nós lemos na liturgia? Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Aí Jesus diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, vejam os sinais. Porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus diz: então eu lhes direi abertamente, explicitamente: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ele está aqui nessa manhã e Ele esquadrinha você. O fato de virmos aos cultos, irmãos, isso é uma bênção. Todo cristão deveria assumir esse compromisso com Cristo. O dia não é meu, o domingo não é nosso, lembre disso, é do Senhor. Ele lhe deu 6, e um é dele. Isso é uma bênção. O fato, todavia, de recebermos os sacramentos, de participarmos dos sacramentos, programações, não garante necessariamente a sua salvação. Você precisa crer na pessoa de Jesus Cristo e no que Cristo fez em seu lugar na cruz do Calvário, no que a Escritura diz acerca dele. Você pode ter nascido na igreja. Quantos presbiterianos, a nossa igreja é uma das mais antigas do país e no mundo. Você pode ser presbiteriano de 3ª, 4ª, 5ª geração. Isso não será suficiente.
Não será. Seus filhos, seus netos podem permanecer nessa denominação, nessa igreja, e Deus seja louvado por isso. Eu oro por isso. Eu rogo por isso. Mas você não vai poder, nem os seus filhos, nem os meus filhos, nem os nossos netos, chegar diante de Deus um dia e dizer: Senhor, aqui está o número da ata da minha admissão como membro da igreja presbiteriana. Lembro que eu fui presbiteriano, hein? Eu fui presbiteriano lá nessa terra, lá na terra. Isso não será suficiente. Isso não vai lhe ajudar. Você precisa, capítulo 3, nascer do alto. Nascer de novo. Ou no capítulo 1, versículo 13, que João já disse: não nascer do sangue, não nascer da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. De Deus. Jesus conhece você. E a fé salvadora precisa estar alicerçada na sua pessoa e na sua obra. Resumo: essas pessoas creram em Jesus, mas Jesus não cria nelas. Por quê? Primeiro lugar, primeira razão, porque Jesus conhece a todos. Ele sabe quem são seus, e Ele sabe onde está alicerçada a sua fé. A segunda razão que o texto nos apresenta está no versículo 25. A segunda razão é porque Jesus conhece o que há no homem, dentro do homem. Veja o texto aí. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. A nossa tradução, Almeida Revista e Atualizada, e a Nova Almeida, que alguns devem estar lendo aí, traduziu assim: porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Mas não é a tradução do texto grego literal. A tradução literal é a seguinte: porque ele mesmo é enfático, né? Jesus não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo enfaticamente conhecia o que havia no homem. Essa é a tradução literal do texto. Ele conhecia o que havia no homem, o que estava dentro do homem. Jesus não precisava que alguém lhe dissesse alguma coisa acerca do homem, porque ele conhecia as pessoas, ele conhecia o mais profundo do coração, não somente a todos, mas o mais íntimo do homem, o que estava dentro do homem, porque Ele é Deus, e como prova da sua divindade, as pessoas que aparentemente creram, tinham seus corações expostos diante dele, diante dos seus olhos, tudo estava claro, ele via tudo claramente, como diz o Salmo 139, as trevas lhe parecem dia. E atente para a ênfase de João, esta é uma obra de Deus, irmãos, de Deus no Antigo Testamento. Mas lembre do texto que nós lemos na liturgia, 1 Reis 8:39. O texto diz acerca de Deus, de Yahvé: porque tu, e só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. E Jesus é, porque Jesus é Deus. Ele conhecia todas aquelas pessoas que estavam em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Mas não somente isso, ele conhecia o mais íntimo delas, o mais profundo do coração delas. Ele conhecia quem eram as suas ovelhas, ele sabia quem seriam as suas ovelhas, exatamente porque ele sabia o que se passava no interior de cada uma delas. Então João nos diz isso, o evangelista narrando o texto, essa passagem, depois que Jesus purificou o templo, de que Jesus não precisava de que alguém lhe desse testemunho, de que alguém lhe explicasse o que é o homem. Não precisava.
O William Hendrickson, ele diz assim, comentando esse texto: porque os seus olhos perscrutadores podiam ver dentro das profundezas do coração de cada uma delas. Ele conhece o que há no homem. E é por isso que João nos narra esse fato. Muitos creram, vendo os sinais que ele realizava. Jesus, porém, não cria neles. Não se confiava, porque ele conhecia o que havia no homem. Ele via essa fé circunstancial, baseada no sinal, e não a fé salvadora. Jesus conhece o que há dentro de você. Você pode talvez até mesmo estar orando algo publicamente, ou no seu quarto, em voz alta. Mas Jesus, ele vê não somente a sua oração em voz alta, ele vê o que há dentro de você. O que você deveria dizer, o que você gostaria de ter dito. É bem diferente. Bem diferente. Ele enxerga as suas motivações. Irmãos, não é possível Jesus se impressionar com alguma coisa. Por isso que eu e você não precisamos ser cristãos super-heróis. Cristãos que nunca falham, nunca erram. Porque Jesus nunca irá se impressionar com a gente. Nunca. Nunca. Jesus nunca vai se impressionar com alguém que se deixa levar pelas emoções. Ele nunca irá se impressionar com alguém que faz promessas de segui-lo no seu entusiasmo. E esse é um dos problemas do sistema de apelo. Você pode ser coagido pelo seu entusiasmo a levantar a mão e vir à frente, sem que uma obra salvadora, um chamado eficaz tenha acontecido realmente. Esse é um dos problemas que foi introduzido na igreja no século XIX. Até lá não existia sistema de apelos. Mas Jesus não se impressiona de alguém que faz promessas de segui-lo e depois o abandona. Ele sabe o que está em você. Ele sabe, ele conhece. Ele conhece. Uma observação aqui. Irmãos, algumas pessoas, e nós passamos por isso algumas vezes, eu passei por isso algumas vezes, creio que você também. Algumas pessoas confiam cegamente em seus corações. Cegamente. E isso nós não devemos fazer. Não faça isso. Porque nós, por conta do nosso coração corrompido pelo pecado, nós podemos nos enganar quanto às coisas. Nós podemos nos deixar levar pela nossa natureza pecaminosa, natureza humana. Nós podemos nos enganar quanto a nós mesmos, os nossos sentimentos. Nós podemos nos enganar quanto a pessoas. Podemos, por confiarmos em nossos próprios corações. Mas Cristo nunca se engana. Cristo nunca se engana, porque Ele conhece o seu coração mais do que você mesmo. Mais do que você mesmo. Sim, Jeremias 17, o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Aí o texto pergunta: quem o conhecerá? Eu, o Senhor, que esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Você percebe por causa disso cristãos verdadeiros, genuínos, irmãos nossos, que sofrem há anos por não terem certeza da sua salvação, e são salvos, porque se estribam em seus próprios corações. Mas, meu irmão em Cristo, se você creu em Jesus Cristo, que Ele morreu pelos seus pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia para perdoar os seus pecados, você tem vida eterna. Porque não é possível uma fé verdadeira
sem que Cristo tenha chamado você, se você creu no que a Escritura diz acerca dele, você é salvo. Não se estribe no seu coração, mas naquilo que a Escritura diz acerca desse tema. Do contrário, você vai sofrer a vida toda. Você vai chegar lá, porque você é dele. Você é a ovelha dele, e ninguém arrebata uma ovelha da mão do Salvador. Mas você vai chegar com um fardo nos seus ombros muito grande, por não conhecer a Cristo e a salvação em Cristo Jesus. Cristo sonda o seu coração, e de qualquer pessoa que está aqui dentro e que nos assiste pelo nosso canal. Assim ele fez, ou ele fará, em seu diálogo com Nicodemos, no capítulo 3. Um mestre da lei, que o procura em segredo, na calada da noite, porque quem não crer verdadeiramente, não assume claramente. Todo aquele que não crê verdadeiramente, não assume claramente, não professa publicamente, tem vergonha, tem medo, ou alguma outra razão, mas Cristo vê o coração. Veja a ligação do texto com o capítulo 3, acompanhe comigo aqui. Perceba que existe uma ligação lógica entre os versos 23 a 25 com o relato do encontro de Jesus com Nicodemos, que estudaremos o próximo domingo. Primeiro, aqui no versículo 24, o narrador, João, o evangelista, diz que Jesus não confiava naqueles que creram nele por causa de terem visto os sinais. Agora veja o capítulo 3, versículo 2, é isso que Nicodemos afirma. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. As pessoas creram em Jesus por terem visto os sinais, mas Jesus não cria nelas. E aí Nicodemos afirma, sabemos que vem de Deus por causa dos sinais. Elas creram por causa dos sinais, mas Jesus não creu nelas. Nicodemos diz, eu sei que tu és de Deus por causa dos sinais. Essa é a ligação que João quer que nós leia dessa passagem com a passagem posterior. Veja em segundo lugar, no texto original, como eu disse para vocês, as últimas palavras do versículo 25 são semelhantes às primeiras do capítulo 3, versículo 1. O texto no final do versículo 25, como eu mostrei, ele diz assim, porque Jesus, ele mesmo conhecia o que havia no homem. Aí no capítulo 3, verso 1, havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos. Ele conhecia o que havia no antropós, no homem. Havia um antropós, um homem, chamado Nicodemos. Essa é a ligação do texto. E aí me chama a atenção o que o Dr. Carson, ele meditando nesse assunto, ele mostra o papel de 2, 23 a 25, nos textos que vêm a seguir, nas passagens que vêm a seguir. Ouça aqui comigo, ele diz assim, aquele que conhecia a todos, e que não precisava de que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, agora entra em várias conversas, nas quais ele instantaneamente atinge o coração de indivíduos, com histórias de vidas diferentes. Nicodemos, capítulo 3, a mulher samaritana, no capítulo 4, o oficial gentil, no capítulo 4, o homem do tanque de Betesda, no capítulo 5, e outros. Aquele que não precisava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, porque ele conhece a todos, e ele conhece o que há dentro do homem, agora ele entra em diálogo, atingindo o coração dessas pessoas que têm diferentes histórias, e ele vai tratar com cada uma delas. Nós veremos nos próximos domingos. Para encerrar, irmãos, lembre dos dados da pesquisa que eu apontei no início desse sermão. O fato de pessoas professarem ser cristãs não significa que de fato elas são. E nós aprendemos isso nessa manhã aqui em Jerusalém, na festa da Páscoa, após purificar o templo. Muitos creram
vendo os sinais que Jesus fazia. Jesus, porém, não creu. Não confiava aquelas pessoas que creram nele por terem visto os sinais. E por que Jesus não se confiava a elas? Porque ele conhecia todos. E porque ele conhecia o que havia no homem, o que estava dentro do homem. Os que creram verdadeiramente, do versículo 22, só viram o anúncio da morte e da ressurreição. Esse foi o sinal que eles viram, da morte e ressurreição, e creram. Os que não creram verdadeiramente, dos versos 23 a 25, dizem que creram, mas só seguem por causa de terem visto os sinais. Eu quero encerrar com algumas aplicações aqui, irmãos. Essa passagem nos mostra a divindade de Jesus, a onisciência do Senhor. Quando ele transforma água em vinho, na passagem anterior, em Caná, nós vimos a sua onipotência, que ele é Deus e ele opera milagres. Aqui, a sua onisciência, que ele conhece a todos e sabe o que está dentro de cada um de nós, intimamente. Ele conhece você. Ele está sondando você nessa manhã, onde ninguém mais pode entrar, nem a sua esposa, nem o seu marido, nem os seus filhos, nem o seu pai, nem a sua mãe, ninguém. Lá ele conhece. Tudo está exposto diante dele e ele está esquadrinhando você nessa manhã e você que ouve esse sermão pelo nosso canal. Se você creu, se você já creu verdadeiramente, confesse quem você é diante dele e mude de vida. Mude a sua vida. Assume um compromisso verdadeiro. Mude a sua vida diante dele. Porque não adianta, irmãos, ele nos conhece. Você pode fazer o que quiser. Ele sabe quem é você e eu. As pessoas esquecem disso. Mude de vida. Se você não creu verdadeiramente, se arrependa dos seus pecados. Confesse a Jesus Cristo nessa manhã, se Ele está chamando você lá no seu coração. E creia, e você será dele, você será ovelha dele, pastoreada por ele, passará a eternidade com ele. Essa passagem também nos ensina, em segundo lugar, para você lembrar, e eu também, que nem toda fé é fé salvadora. Lembre disso, existe fé, mas nem toda fé é fé salvadora. Existe uma fé falsa, e Jesus conhece, Ele enxerga o verdadeiro do falso. Terceiro, eu preciso deixar claro aqui, os sinais, os milagres que João chama de sinais no Novo Testamento, irmãos, lembre disso, eles tinham um alvo. Você precisa lembrar disso. Era apontar para a divindade de Jesus, que Ele é Deus. Tem esse alvo, manifestar a sua glória. Segundo a carta aos Hebreus, no capítulo 2, versos 1 a 4, o escritor diz: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, que foi trazida pelo Senhor, confirmada por aqueles que a ouviram. Versículo 4, e Deus ia testemunhando com sinais e milagres e dons do Espírito Santo. Os sinais no Novo Testamento tinham esse alvo: confirmar, testificar, testemunhar que a mensagem que os apóstolos estavam pregando vinha de Deus. Deus ia confirmando a palavra dos apóstolos com sinais e prodígios. Agora, eu e você, eles tinham esse alvo no Novo Testamento. Eu e você não podemos nos firmar em sinais, mas na palavra do Senhor, na palavra de Deus, no que já foi dito. A Bíblia já foi entregue de uma vez por todas aos santos. Você já tem a palavra dos apóstolos, inspirada e canonizada na Escritura. Deus nos chama para crer nela, e crer no que ela diz acerca de Jesus Cristo. Onde está firmada a sua fé? Onde está baseada a sua fé? Naquilo que você pode ver, ou em Cristo e na palavra de Deus? Não se firme em outra coisa
mas em Cristo e na sua palavra. E para encerrar, tudo isso nos ajuda a examinarmos se de fato cremos para a salvação, se somos cristãos. E eu convido você nessa manhã a avaliar a sua vida. Avalie a sua vida diante de Deus. Precisamos fazer isso, irmãos. Eu sei que é mais fácil avaliar o outro. Eu sei disso. É muito mais fácil avaliar o outro. Mas avalie a sua vida. Avalie o seu coração. Há pessoas que vêm à igreja, nasceram na igreja, ou vêm por muitas razões, por interesses, mas nunca confiaram verdadeiramente no Senhor Jesus. Hoje pode ser o seu dia. Se Ele está chamando você, se arrependa de coração e creia em Jesus Cristo que você será salvo. Você terá a vida eterna, porque Ele conhece você e Ele conhece o que há no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Ficamos em pé.